Salve, salve, correnteiros! Hoje eu estou aqui com Luzia Fadel, minha amiga de longa data, e a gente está na série Religiosidade. Hoje eu convidei ela porque ela vai falar sobre catolicismo. Só que antes da gente começar o bate-papo, eu vou fazer aqui um lobbyzinho para minha patrocinadora, Rosemary Rosa Selection. Fica ali na rua Marise Barros, número 214, em Caraí. Entre as ruas Gavião Peixoto e Lemos Cunha. É um lugar super proativo, que você entra, você já vai ficar logo doido ou doida com os óculos de sol que tem logo na entrada. A parte masculina e a parte feminina. Ali, para quem gosta de óculos como eu, já fica apaixonado, já quer ficar por ali. Só que você entra mais um pouquinho, tem uma loja de roupas muito bonita, feminina, né? E moda praia também, que é muito bonita, muito moderna e assim, bem diferenciada. Ela assina também uma série de semijoias, que é bem bonita também, e também tem muito acessório lá. E logo à direita, quando você vira, um grande salão de cabeleireiro de alto nível, tanto masculino como feminino. Então, se você quiser resolver seus problemas num lugar só, Rosemary Rosa Selection, na rua Marise Barros, número 214. Outra coisa, se você não é daqui de Niterói, entra no site www.rosemaryrosaselection.com e faça suas compras por lá. Você vai ver só como é que você vai dar um upgrade no seu visual. Falou? Então, sem mais delongas, Luzia Fadel, para mim, a minha Luluzinha, porque somos amigos de, Nossa, acho que desde os primórdios, né? Eu tinha 9 anos, eu devia ter uns 15 ou 16, acho que você 16. tinha 13 ou 14, Não, né? 16, quando eu me mudei para ali. Eu devia ter uns 11 anos, mais ou menos, entre 9 e 11. Por aí, eu sei que eu era bem pequenininho, mas sempre agarrado contigo, né? Sempre no meio, né? Eu mais velho um pouquinho, mas você sempre lá com a gente, querendo ouvir as conversas. E todo final de tarde, toda noite, quando ela chegava assim, na casa dela, a gente ficava na rede, batendo altos papos, eu pequenininho. E a gente é amigo até hoje. É impressionante. Muito bacana, né? O tempo não afasta os amigos que se identificam, né? Acho que isso é bem legal, porque eu acho que não é amigo só de uma vida, né? E também tem aquela coisa da gente ser sincero, né? A gente fala o que pensa, fala o que sente. E sempre foi assim. E respeitando, né, as diferenças, né? A gente até ficou um tempo sem se ver, mas quando a gente se reencontrou, parecia que a gente tinha se falado um dia antes. Né? Tem essa sensação, né, de que nunca ficamos muito tempo. Não teve esse lapso, né, de tanto tempo. Não foi tanto tempo assim, mas a gente ficou um tempinho. Aí depois você se mudou para cá e a gente começou a ter mais movimentos. Retornamos a nossa... Só que você trabalhava muito também, você trabalhava vários turnos, né? Trabalhei muito. Você saía de manhã, só chegava de noite. Ainda tinha os pais, tinha tias que ia olhar, e tinha a minha vida, e é isso aí. E aí que a gente vai chegar na pleura ali, no negócio, ali no ponto culminante. A gente vai falar de fé. E eu quero entender, eu estou chamando vários amigos meus aqui, cada um dentro da sua religião. Sim. Porque eu quero mostrar para os meus seguidores e entender também um pouquinho, uma questão minha, que assim, toda fé leva a Deus. Sim. Toda religião tem o mesmo direcionamento, né? Tem o mesmo núcleo, no caso. Mas os caminhos são diferenciados, né? Mas também eu acredito que tenha um roteiro que você não pode se desviar dele. Tipo, de ser uma pessoa justa, de ser uma pessoa boa, né? De tentar ser uma pessoa correta. Porque a gente tem um instinto muito selvagem que tudo pro mal é muito fácil, né? E a gente tem que se policiar, se lapidar para tirar esse instinto maléfico, assim, um pouquinho, selvagem, que eu costumo falar, e tentar, né? Porque eu acho que é um trabalho árduo e diário. Respirar fundo e fazer o que é correto. Fazer sempre a autoanálise é importante. Porque eu costumo falar também que o certo continua sendo certo e o errado continua sendo errado. Ainda que você queira usar de subterfúgios, o errado está errado. Né? Então, fiz esse convite para você bater um papo aqui comigo e com nossos seguidores. O que a sua fé católica te levou a ser, em momentos de alegria, em momentos de tristeza, que a gente também vai entrar nesse assunto, em momentos difíceis da vida, porque se a gente não tem fé, eu acredito que não seja... A gente tendo fé já não é nada fácil, imagina uma pessoa que não tem fé em nada, né? Então eu acho que ela deve ficar completamente perdida, né? Então
assim, a primeira coisa, o ponto culminante para a gente começar esse bate-papo, Luzia, quando que a religião te tocou? Porque assim, você foi nascida e criada numa família religiosa. Sim. Mas isso não necessariamente, apesar de ser aquilo no seu dia a dia ser natural, não necessariamente tenha te tocado logo de cara. Até porque quando a gente é muito pequeno, a gente não se liga muito nisso. Então, assim, conta um pouquinho da sua história de família, que você veio de uma família católica, e em que momento, se você lembra, em que momento que você fala assim, caramba, eu não tô só... Que você se sentiu preenchida pela fé. Então, agora é contigo. Primeiramente, gostaria de agradecer, né? E assim, não só um agradecimento por estar aqui, mas da confiança, né? Porque eu nem sei assim, se eu sou uma pessoa tão assim, né? Que tem todas essas qualidades, assim, né? Mas acho que a gente, justamente por estarmos sempre buscando o aprimoramento, né? É que possamos ser, assim, exemplo para muita gente, né? Então, assim, realmente eu nasci numa família, né? Minha mãe era filha de libaneses, né? E católicos. E você sabe que os árabes, na religião, eles são muito... são sérios naquilo, né? A religião para eles não é uma brincadeira, não é um meio de vida, não é um subterfúgio. Eles realmente se entregam, né, à vontade divina. Então, isso assim, independentemente da linha que seguem, né? No meu caso, a católica, apostólica, romana, nós desde criança nós fomos orientados, encaminhados, né, a ouvirmos a palavra de Deus na missa, mas colocar em prática. Então, eu me lembro muito bem que mamãe, quando nós éramos pequenos, a gente frequentava uma paróquia e cujo padre era um italiano, né? Muita gente aqui de Niterói deve ter conhecido o padre Stefano Bertaina. Ele, inclusive, viveu até 98 anos, Nossa. Era vegetariano, né? Italiano da Calábria. Mas, assim, uma pessoa dura, né, e tal. Como todo europeu, né, a gente não pode criticar o diretor espiritual daqui ou dali, porque a cultura deles é muito diferente, né. E aí, ele também era durão, fechadão, mas depois, aos poucos, né, foi fazendo realmente da paróquia a sua família, né. E era muito engraçado que a homilia dele, ele usava as novelas para, principalmente a gente que ia à missa das crianças, que era a missa de 9h30, ele usava as novelas, imitava os personagens para falar sobre o evangelho daquele domingo. Para facilitar o entendimento Facilitar também, o entendimento, né? Então, era assim, foi uma coisa que sempre nos prendeu muito. E aí, quando chegava em casa, além disso, né? Chegava em casa, a mamãe tinha uma postura pedagógica, vamos dizer assim, cristã pedagógica, né? Ela nos colocava assim, nós três assim sentadinhos, éramos eu e mais 2 irmãos, e mamãe falava. Qual foi as leituras de hoje? O evangelho, vamos dizer assim, foi sobre a mulher adúltera, né? Sim. Então, mamãe falava, olha, Jesus, né, falou para todo mundo, quando todo mundo quis agredi-la, o que é que Jesus falou? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, nós também devemos fazer isto no nosso dia a dia. Sem julgar, mas vá, o que Jesus falou? Vá e não peques mais. Você já sabe que esse não é o caminho que me agrada, que agrada a Deus. Aí, bom, primeira leitura, segunda leitura seria o quê? O bom samaritano, né? Então, está lá e tudo, aí ele para pegar água e todo mundo, ninguém quis ajudar, passa fariseu, passa senhores da lei, tudo, ninguém ajuda uma outra pessoa, né? Então, é isso, ser bom samaritano, independentemente de quem quer que seja, você precisa ajudar o próximo. Ele está passando uma situação difícil. Aí mamãe falava isso pra gente, olha, no coleguinha, aquele que as pessoas não querem ajudar, no colégio, aquele que as pessoas, né, não tratam bem, é ele que você tem que ajudar. Então, a gente tem que levar o evangelho para o nosso dia a dia. Aí vamos dizer que o evangelho seria, né, o evangelho do filho pródigo, né? Então, a gente, então, que tem irmãos, né? A gente sempre critica o irmão e tal, não sei o quê, aquela coisa toda. Normal. Mas é aquilo que deve ficar na gente. Realmente, aquele que mais precisa
de atenção é o doente, realmente. É o que Jesus fala, né? Eu não vim para os sãos, para os bons. Eu vim para os doentes. Então, às vezes a gente critica, né, a mãe, o pai, ou quem quer que seja, que dá mais atenção, mas é porque realmente eles são necessários, nós somos mais necessários a eles do que eles a nós. E é esse ensinamento de Jesus que a mamãe fazia com a gente. Então, assim, eu não só ia para uma igreja, assim, às vezes a gente ouve muitas pessoas criticando os católicos, né? Mas aquele católico vai ser batizado e nunca mais aparece na igreja, faz a comunhão, então não aparece mais. Eu não. Católico de boca. De boca, né? Aquele que só foi batizado, aí faz primeira comunhão, some. Eu não, eu fui educada, eu e a minha família, a família Fadel, né? Aqui de Niterói, São Gonçalo e tal, da região aqui. A gente foi educado assim, a gente foi criado na religião, nós éramos, que a gente chama praticantes, né? Como essência de vida, né? Sim, aí não é só ir domingo à missa, é sair da missa e fazer essa análise das leituras. Outra coisa que às vezes a gente ouve muitas pessoas que não entendem ou que não sabem, católico não lê a Bíblia. Não é assim. É porque com essas leituras que a gente ouve durante as missas, e todos os dias nós temos uma leitura específica da liturgia, e essas leituras são tiradas da onde? Da Bíblia. Não é um padre que inventa uma leitura e vai lá e faz uma reflexão, né? Então, assim, essa formação que eu tive, ela formou o nosso caráter, né? Porque não é só ir à missa, ou seja lá qual é a sua religião, decorar a Bíblia, mas e a prática? Como é que ela fica? Você foi meu vizinho durante muitos anos, fomos amigos. É verdade. Você conheceu minha mãe, né? Meu pai, principalmente a minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito coerente. Ela foi, do início ao fim, uma mulher de coerência cristã. É verdade. Então, assim, de uma fé a maior exemplo eu sempre tive dentro da minha casa. Uhum. Quando eu disse que eu não sei se eu era um grande exemplo, por quê? Porque em alguns momentos, eu quis conhecer outros credos, eu fiz até parte de outros credos, eu quis saber por que isso acontecia. Porque é normal também, né? Conhecer o mundo. Porque eu sempre fui, eu sou professora, né, de português, literatura, sou pós-graduada em linguística e tantas outras coisas, né? Eu não sou uma pessoa, que vou com todo mundo que fala, não. Eu sempre gostei muito de ler, de me informar. Então, e a religião para mim também, e assim também eu agi com a minha fé. Não é só porque eu fui criada dentro da igreja que eu tenho que conhecer, que eu tenho que só seguir assim cegamente, não. Então, não seguir como dogma, mas seguir como coerência. Né? Com uma boa fundamentação, querer entender o que está acontecendo. Porque você sempre foi muito assim. Sim, sim. Eu não estou indo porque eu estou indo, eu estou indo porque aquilo ali tem um significado. E eu tenho que saber até que ponto aquilo ali realmente me preenche. Né? Então, assim, eu sempre fui uma criança de participação na igreja. Eu ajudava na liturgia, eu coroei Nossa Senhora há muitos anos, porque eu cantava muito bem. Aliás, eu cantei, meu primeiro canto, eu cantei na igreja aos 8 anos de idade. E no bairro onde eu morava, eu fiquei conhecida. Olha, aquela menina que coroou Nossa Senhora, porque realmente eu até modéstia, mas tenho uma voz bonitinha para cantar. E você toca violão muito bem. Eu aprendi tudo de ouvido, né? A gente ficava na varanda de casa, você levava o violão, a gente escolhia a música que você cantava. A gente fazia sarau. Então, e eu assim, sempre tive essa coisa artística junto com o estudo e junto com a preocupação em ser coerente com a fé, porque isso era muito arraigado dentro da minha casa, né? Minha mãe nunca foi uma mulher de criticar as outras religiões. Eu acho que isso é uma coisa do católico, assim, que eu acho muito, o católico mesmo que segue os ensinamentos de Jesus. O católico de essência, não de essência, ele respeita o credo alheio. Eu lembro que mamãe, meu irmão mais velho, sempre gostou muito de fazer torneios em casa, de totó, de jogo de botão, e ele enchia a casa. Nós morávamos numa casa com um quintal muito grande, e às vezes a mamãe não deixava eles saírem, né? E então ele fazia o torneio dentro de casa. Ele chamava os ele chamava os amigos, né? Pois é. E aí a mamãe nunca perguntou qual era a religião daquele menino,
se ele era negro, se ele era branco, se ele era vermelho, se ele... Mamãe Era simplesmente nunca. gente, né? Era gente. Então, assim, apesar dela ser de descendência árabe, que todo mundo fala, o árabe é radical, não é assim, né? Pelo contrário, até os libaneses acho que são considerados, né, os mais light, assim, da parte do Oriente, né? Então, é como se eles fossem os brasileiros do Oriente, né? Tem a cabeça um pouquinho mais... Mas acolhe, né? E tudo. Então, eu me lembro disso, eu era criança e era tão engraçado que às vezes faltava um colega e meu irmão, Luzia, larga as bonecas e vem aqui no totó. E eu me metia no meio deles lá, jogava o totó. A tapa-buraco. Meu irmão tinha que fechar aqueles grupos de jogos, né? Você ficava lá, né? Você ficava no banco. Você entrava em coisa, pois é. E mamãe nunca perguntou o que seu pai trabalha, o que sua mãe faz, qual a sua religião. Eu não me lembro da minha mãe ter feito nenhum tipo dessa indagação, porque os colegas estavam dentro de casa, lá dentro de casa. E não tinha esse negócio, porque eu tenho uma irmã, porque às vezes eu tinha uns colegas que não deixavam, não iam brincar na minha casa porque eu tinha irmãos homens. Agora você vê. Gente, a gente tem que ser cristão de verdade. Então foi isso assim que eu aprendi no catolicismo dentro da minha casa. Sabe o que eu acho interessante? Você estava falando que o padre ele usava de uma forma de entretenimento, né, para chamar a atenção das crianças. Das crianças, principalmente. Né? Era a missa das crianças. Atrai pela curiosidade. Sim. E o que é muito interessante e muito inteligente. Sim, é uma boa estratégia. E sua mãe em casa, ela fazia uma catequese. Sim. Né? Então, assim, você já começou a fazer catequese muito antes de fazer a primeira comunhão. Sim. Por isso que vocês têm esse pensamento. Sim. A minha mãe, na verdade, ela perdeu a mãe muito nova, né? Quando chegaram aqui. Ela é filha de libaneses, mas nasceu em Minas, mas foi criada em Cachoeira Itapemirim, inclusive estudou na mesma escola que Roberto Carlos. E depois meu avô veio para cá, para Niterói e tudo aí. E ela perdeu minha avó logo assim que chegaram aqui. Minha avó faleceu. Ela tinha problema de coração, faleceu de infarto fulminante. E mamãe sempre eu não conhecia minha avó nem meu avô, que eu sou a última neta. Eu sou a última, né? Da primeira leva, né? Dos Fábio. Então, eu não conhecia meus avós, nem a minha avó, que faleceu, mamãe tinha 15 anos, e meu avô não. Meu avô também, ele faleceu em 62, se não me engano. E eu nasci, né, em 64. Mas tudo bem. E mamãe foi filha de Maria desde os 18 anos e tal, e tal. Então, assim, eles continuaram todo esse ensinamento da minha avó, da religião. Não foi só mamãe, né? Eles eram 5. Eram 2 homens e 3 mulheres. E quando mamãe faleceu, a missa de 7º dia dela foi o Monsenhor Mota que celebrou. Ele foi para co-celebrar, só que chegou lá, ele que fez a homilia, porque ele conhecia a mamãe desde essa época, que era filha de Maria. Nossa! E ele fez uma homilia, assim, que realmente foi, assim, emocionante. Meu pai ficou bem abalado, papai ainda estava vivo, né? E aí, eu segurando meu pai ali, e todo mundo depois da missa me fala, gente, sua mãe era isso mesmo, né? E eu fiquei assim, e depois eu parada em casa pensei, engraçado, todos eles, os 5, a homilia das missas dos padres foram iguaizinhas. Era, assim, aquele conhecimento cristão que eles passavam no seu dia a dia. Claro, a gente erra. Ninguém aqui é dono da verdade. Nós não somos, né, deuses, nós somos humanos, erramos também. Mas, assim, aquela base, né, da coerência cristã, todos eles tinham. Obviamente que um ou outro mais com alguma fragilidade, mas a essência, mas a essência, né? E eu tenho certeza que não só eu, mas meu irmão, meus primos, acho que sabem do que eu estou falando, né? É aquela essência da coerência, entendeu? Nós também temos as nossas fraquezas, nossas limitações, mas a gente sempre reflete e rever isso. Então, isso é que é importante, é reconhecer que nós não somos donos unicamente da nossa vida, porque nós temos um Deus
que deixou Jesus para nos ensinar o caminho, né, para a nossa salvação. E essa salvação está principalmente aqui. Ela começa aqui quando a gente lida com o próximo. Com certeza. Então, assim, se você está aqui, mas você aprende todas as leituras, decorou todas as leituras, decorou a Bíblia toda, mas você sai de casa, ou às vezes até dentro da própria casa, não exerce, você só está esquentando em banco de igreja ou do Qual é a seu valia templo. disso tudo? Entendeu? Eu, na verdade, eu sempre pensei muito assim. Mas eu, durante um bom tempo, eu quis conhecer outros credos. Antes de você, Sim. você dar esse pulo aí, eu estava aqui pensando, porque isso aí começou desde cedo na sua casa. Sim. Você desde as fraldas, tá? Como é que é entrar na adolescência? Como é que é a questão de fé e adolescência? Mas eu fui uma adolescente muito fidedigna, por incrível que pareça. Eu fui uma adolescente, assim, que eu estudava, a mamãe dizia, até engraçado, que Luzia, nas férias, ao invés de distrair, de ir para a rua, ela está lendo a Bíblia. Então, eu sempre tive um olhar mais espiritualizado, assim. Meus irmãos estavam na rua, estavam brincando, estavam, sei lá, com os amigos, né? Mas eles eram coroinha também da igreja, né? Porque a gente vivia dentro da igreja, né? A gente vivia, mamãe levava a gente... Aquilo era natural na sua família. Aquilo era natural. Por exemplo, carnaval... Hoje as pessoas, né, falam em Semana Santa, hoje elas reconhecem, mas antigamente... Né, na nossa geração, só os católicos mesmo, assim, tradicionais, igual eu fui formada, sabiam que Quinta-feira Santa, né, por isso que até é feriado, né, então, é a missa da instituição da Eucaristia, da Igreja Católica, a missa do Lava-Pés, é a missa que é a última, né, antes da sexta-feira, depois que Jesus faz a Páscoa, né? Celebra a ceia ali, aí a igreja também tira os seus paramentos, fecha tudo e fica só o Jesus no sacrário para a gente adorar. E aí na Sexta-feira Santa, né? Que é conhecida, né, a Sexta-feira Santa da morte de Jesus, aí tem a celebração das 15 horas, que é quando se acha mesmo assim, tem um relato que Jesus entregou o Espírito a Deus às 15 horas, por isso é a hora da misericórdia até, então por isso que depois veio o terço da misericórdia às 15 horas, então assim, tem muita coisa na Igreja Católica que as pessoas não sabem, pensam que é frajolice de padre, não é isso. Tudo Aliás, tem um sentido, tudo né? tem sentido. Inclusive o nosso próprio calendário, o calendário que o mundo inteiro praticamente segue, a não ser a China e uns outros dois, se não me engano, é o do São Gregório. É do cristianismo, É do cristianismo, né? Que foi um Papa, São Gregório. Então, algumas religiões às vezes não queriam comemorar a Páscoa ou não queriam fazer essa interiorização na Sexta-feira Santa ou o próprio Natal, porque foi a Igreja Católica que direcionou, gente, mas foi a primeira religião. Então, assim... que direcionou todo esse aspecto espiritual, né? Claro, as outras depois foram questionando, não foram concordando, isso Deus nos deu livre-arbítrio. Tanto é que chega uma hora que todo mundo questiona alguma coisa. Você mesmo não questiona, eu quero conhecer outras religiões, quero saber quais são os vieses. Parte da vida, né? Então, assim, a igreja continuou o caminho dela, né? Continuou e o mundo inteiro também segue, mas assim, claro que a igreja errou muito, como todas as religiões têm. Aquela coisa, não tem perfeição, né? Não tem perfeição. A perfeição cabe à nossa busca constante em seguir, a nossa busca, a nossa coerência em seguir aquilo que a gente ouviu, né? Que é o que Jesus deixou, né? Na palavra de Deus, na Bíblia, e também, né, com os seus exemplos. Então, isso é que é importante a gente salientar todos os dias, né? Quando acordar, agradecer a Deus por mais um dia. Então, tudo isso, eu não acredito em Deus, tudo bem. Eu acho que a gente não está aqui para julgar ninguém, né? A gente também não estou aqui para convencer ninguém a seguir a religião da qual eu fui formada, e isso às vezes incomoda, né? Às vezes. Eu fico pensando, sabe o quê? Uma pessoa que fala assim, eu não acredito em Deus.
Aí eu fico pensando assim, poxa, se essa pessoa não acredita em Deus, pode ser também que não signifique que isso não seja não ter fé. Porque às vezes a pessoa não acredita em Deus, naquilo que de repente ela entendeu que é Deus, mas ela acredita numa energia que é Deus, ou então ela acredita em alguma coisa que também é Deus, né? E, assim, no meu modo de ver as coisas. E acaba acreditando em alguma coisa porque a gente vive numa energia. Tudo é energia. E quando uma pessoa assim, que diz que não acredita em Deus, eu acho que ainda assim ela tem a fé em alguma coisa. Mas uma pessoa sem fé é uma pessoa que não tem sentido de vida. Então, no meu entender, tá? Então, qualquer problema que uma pessoa sem fé tenha, a primeira coisa que ela vai pensar é o quê? Eu vou tirar minha própria vida? Não tem nada que a ligue, né? Ela não tem uma ligação com o divino, não tem uma ligação. Então ela está desgarrada, Ela não tem uma espiritualidade para poder proteger, para poder. Ela não tem um compromisso espiritual com nada. Então, ela é dona da vida dela mas qualquer acha. Coisa na vida também não tem sentido. Você pensar por que eu sofro tanto? Por que eu nunca tenho dinheiro? Ou por que só acontece coisa errada comigo? Não sei o que lá. Uma pessoa que questiona demais só coisa negativa, aí diz, eu não acredito em Deus, Deus não existe, ele esqueceu de mim. Só que isso é muito fácil. Você colocar a culpa numa ilusão. Porque é assim que falam, isso é uma ilusão, uma furada. Mas eu fico pensando, gente, como é que uma pessoa dessa passa por uma eu questão? Nem sei. Eu fico assim pensando, porque como eu sempre fui uma pessoa educada dentro da fé, né, cristã, dentro da orientação católica, e mesmo nos momentos em que eu questionei algumas coisas, que eu me afastei, que eu procurei outros credos para conhecer, fiz até parte de alguns, não tenho vergonha nenhuma em falar isso, porque eu acho que isso é o mais importante. É quando a gente quando a gente retoma o seu caminho mais consciente ainda, porque que você... eu fui conhecer, mas o que me segura é aqui mesmo. A que me completa, no caso. A que me completa, a que me preenche, a que chega no meu coração. Eu acho que isso que é religiosidade. Não é você ir porque tem que ir. É você ir porque aquilo ali fez um sentido para você. E preenche, assim, em todos os aspectos. Preenche as lacunas, as questões. Eu não vou à igreja porque eu quero ficar rico, eu não vou à igreja porque eu quero casar, eu não vou à igreja porque eu quero ficar famoso, eu não vou à igreja porque eu vou aparecer na mídia, eu vou à missa porque eu quero ouvir o evangelho, quero ouvir a homilia. É um alimento espiritual, né? Reciclar-me mais uma semana para seguir o que Jesus nos ensinou e ganhar forças para seguir nos desafios que a vida nos coloca. Esse é o grande, acho que é o grande barato, né, da vida, é você saber que você não está aqui por acaso, independentemente do credo que você, né, esteja inserido, mas se você acreditar que você não está aqui por acaso, que você está aqui realmente, né, para fazer algo para o próximo. E que Jesus mesmo falou, né? De todos os mandamentos e tudo, né? Amarás teu Deus de todo teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, de tudo que Jesus falou, de todas as mensagens, todas as parábolas, né? Eu acho que essa parte bíblica é a que mais sempre me tocou. Então não importa se eu acredito em reencarnação, não importa se eu não acredito, não importa se eu acredito que Maria gerou Jesus, só Jesus ou não, se Jesus tem outros irmãos, não importa se tem vida fora daqui ou não, porque isso tudo chega uma hora que nada disso interfere na sua intimidade com Deus. Eu também acho. Porque a sua intimidade com Deus, isso aí não tem nada a ver.
Então, se eu acredito em reencarnação ou não, se eu respeito Maria, eu acho que a sua intimidade com Deus, ela é maior do que tudo isso. Então, se você tem todas essas questões, eu não sou católica porque eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, mas eu tenho fé, eu gosto de ir à missa, eu me sinto bem quando eu confesso. Vou confessar com o padre que é pecador igual a mim. Jesus, o Papa confessou agora, o maior exemplo que a gente teve agora, né? O Papa Francisco, a gente, por um acaso, essa entrevista, né, está sendo na semana que ele faleceu, né? Entrevista não, bate-papo. O bate-papo, o bate-papo, desculpa. E assim, o Papa Francisco, engraçado, quando ele ingressou, eu me lembro que eu falei com a mamãe, esse Papa vai começar muita mudança na igreja. Aí mamãe ainda falou assim para mim, você acha, Luzia? Eu falei, acho não, tenho certeza. E realmente ele trouxe. Então, assim, muitas questões, né? Condenando o Papa. Porque ele é comunista. Só porque ele fala em a gente cuidar dos mais necessitados. Olha só, a gente sempre cuidou dos necessitados. Eu era criança. Quando a gente ia para uma paróquia, que minha mãe era filha de Maria, e que eles faziam bolsas de ano de Natal, isso há anos, eu era criança, devia ter meus 5, 6 anos de idade, isso não é de agora. Isso sempre foi assim. Eu não acredito que tenha sido por isso. Porque, assim, ajudar o próximo, isso aí é da essência do ser humano, até. Da religião. E assim, eu acho até que ajudar o próximo é da essência de todas as religiões. Sim. Porque se todas levam a Deus, isso aí é o caminho. Tá no roteiro. Tá no roteiro. Né? Sim. Tá no roteiro. Mas. A questão, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque a minha visão é diferente da tua. Nesse caso, representantes da Igreja Católica. Sim. Papa, padres, como é que é isso aí? E assim, qual é o grau? Assim, não estou falando de uma hierarquia certinha, sim, não. Estou falando do que funciona para você. Você acha que é importante você ouvir um conselho de um pároco? É importante ouvir o que o Papa fala? É importante ouvir do que qualquer pessoa assim que tenha mais estudo, que tenha mais vivência? Eu acho, na minha opinião, que sempre é importante a gente ouvir quem tem alguma coisa a ensinar. Sim, sim. Ainda que você não concorde. Sim, sim. Né? Porque você não é obrigado a concordar. Claro. Mas assim, o gostoso que eu acho de tudo isso é você, às vezes, não concordar, mas você querer saber por que aquela pessoa pensa daquela forma. Sim, óbvio. O interessante para mim sempre é a fundamentação. Sim. E às vezes, dependendo do que a pessoa fale, você fica assim, caramba, isso faz um certo sentido. Né? Então, assim, para você, quando que você começou a dar mais importância a isso? Eu sempre fui uma pessoa de estar inserida, mesmo procurando lendo sobre outros credos. Mas agora com uma consciência maior, mais madura. Mesmo tendo passado por todos esses, eu me sentia meio um peixe fora d'água. É tão engraçado isso. Eu acho que tem uma hora que todo mundo se sente assim. Eu falar isso, então, mas assim, eu falar isso parece preconceito. Não é preconceito. Não. É porque eu podia estar ali, eu estava ali com toda a seriedade, porque eu não sou uma pessoa de brincar com religião, com espiritualidade, né? Até pela minha própria formação, né? Mas a gente tem lacunas, a gente tem questões. Mas aí, eu sempre, mesmo que eu estivesse dentro desses outros credos, ouvindo a palestra, participando e tal, não sei o quê, mas eu sempre me sentia meio um peixe fora d'água. Mas o ponto que me fez assim retomar a religião assim, de fato, agora, eu sempre fui uma pessoa de ler, de estudar, fiz cursilho, fiz encontro de jovens, fui da renovação carismática, eu sempre fui. Depois eu quero falar um pouquinho sobre a carismática. Sempre participei de muita coisa. Mas com a morte dos meus pais, isso mexeu muito comigo, né? Você sabe, porque foi um falecimento repentino. E foi mamãe, né? Que foi a grande base assim, espiritual da minha vida, da vida vamos da fazer minha uma vírgula aqui. Você vai falar, senão vamos esquecer. Como é que foi? Assim, você perdeu não só uma mãe, não só uma pessoa física.
você perdeu toda uma estrutura emocional, Sim. toda uma estrutura familiar, tudo que sempre veio dela, né? Então, assim, como é que foi você perder, acho que a pessoa mais importante da tua vida, a gente vai falar de todas as suas perdas, mas eu quero agora, porque assim, mãe é mãe, né? Como é que foi a sua fé nessa hora? Porque assim, é uma coisa muito difícil e eu não sei se numa hora dessas a gente questiona a nossa fé. Eu acho que enquanto a gente é vivo, a gente questiona a fé toda hora, né? Porque a gente está sendo testado. Como é que é você perder a maior referência da sua vida, Sim. sendo uma pessoa de fé, e como é que ficou a tua cabeça? Conta aí. Eu acho que esse foi assim... Já teve uma preparação? Eu acho que foi um dos piores momentos da minha vida. Acho que foi o pior momento da minha vida. Porque sua mãe não era uma pessoa que estava sempre doente. Sua mãe nunca estava doente. Nem gripada ficava. Então, de uma hora para outra, ela ia completar 90 anos e estava na sua sã consciência. Ela não era nem mulher de ficar gripada. Não, fazendo os quibes dela, fazendo, né, as comidas árabes e gostando de ouvir marchinha de carnaval. Então, assim, naquele jeito dela, sempre querendo chamar alguém para lanchar, para almoçar, para não sei o quê. Hugo, faz por favor, rapidinho. Pega ali no banheiro um lencinho umedecido para ela. Tá na mesinha ali no banheiro. Porque ela tá passando o dedo toda hora ali. Mas enquanto isso, a gente segue o papo. E foi assim, foi uma situação muito difícil. Às vezes hoje, né, atualmente, às vezes eu fico pensando como eu consegui passar por esse deserto, né? Isso aí. É o que a gente fala a gente volta lá em Jesus e a gente fala no deserto de Jesus, né? Mas como é que foi? Como é que foi assim, desde a hora que você levou no hospital, como é que você já estava, ali pensando? É engraçado, eu já estava assim muito preocupada com a pandemia por causa da idade deles, né? Então eu me dediquei plenamente ao cuidado a cuidar dos dois. E você morava com eles, né? Eu morava com eles, sempre morei, né? E nunca fui uma filha de não estar próxima deles, mesmo eles tendo toda a autonomia, mas eu sempre estive muito perto, eu sempre estive muito presente, sempre fui uma filha cuidadora, né? Vamos dizer assim, né? Eu sempre fui. Isso não é porque chegou a pandemia, não. Eu sempre fui assim, né? E eles não eram doentes. Eu sempre fui assim mesmo. Mamãe até reclamava que eu era muito protetora e às vezes ainda cuidava demais, mas muito coisa com esse pai. E você teve um pai que devia estar durão, né? O papai era durão, mas foi um grande durão, amigo. Mas era macio ao mesmo tempo. Sim, mas ele assim, eu tenho lembrança dele ótima. Meu pai foi o meu... Do mesmo signo que eu. Meu pai foi o meu grande amigo, assim, até o fim, né? E eu, graças a Deus, eu acho assim, que o que eu acho de mais lindo de toda essa situação, apesar de vê-los partir assim, né, sem, de repente, né, é que a gente viveu uma relação de família mesmo, de um ajudando o outro em todos os momentos. Intensamente. Claro, discorde disso ou daquilo, mas a nossa relação de amizade, de afeto, de amor mesmo, comprometimento, né, familiar, foi sempre muito verdadeira. Então, assim, as minhas amigas conheciam meus pais, eles iam lá em casa, minhas colegas do trabalho, Luzia, eu passei na sua casa para pegar a mudinha que seu Floriano fez para mim. Colega lá, né, do trabalho, não, porque eu sei que seu pai faz umas mudinhas. E papai ligava para elas, olha, sua mudinha está pronta. Aí eu dizia, às vezes nem em casa estava, entendeu? Então, assim, mamãe... Teve uma época que eu fui diretora adjunta numa escola e quando tinha reunião, aí as colegas falaram, Luzia, vai ter aquele quibe, aquele hamsterrine, aí mamãe fazia para reunião, entendeu? Então, assim, ela fazia com o maior prazer, com a maior alegria, porque as pessoas querem desfrutar daquilo, né? E papai também fazia aquelas mudinhas. Então, assim, meus pais
eles não eram só meus pais, eles eram meus amigos, eles eram meus Amigos dos companheiros, amigos, eram amigos dos meus amigos. Meus amigos iam para minha casa conversar com eles. Meu pai contava como conheceu mamãe, com que roupa que estava, e elas adoravam aquelas histórias todas. Meu pai sempre teve uma voz muito bonita, né? Ele até teve uma época que ele foi coordenador da capela, né, lá em Itaipu, Nossa Senhora da Conceição, e foi muito legal que ele era o comentarista, como as pessoas gostavam, né, de ouvi-lo, e eu nessa época era diretora adjunta de uma escola, então ali perto também, então foi assim, a nossa relação, né, familiar, até nesses últimos anos, né, principalmente quando eles estiveram mais idosos, sempre foi de muito carinho, de muito afeto, de muita troca. E, por incrível que pareça, nessa época da pandemia, eu estava trabalhando e tudo, aí depois a gente ficou trabalhando em casa, home office, e o que eu fazia? O meu trabalho eu podia fazer de madrugada, né? Não tinha problema, depois das 9 da noite. Então eu ficava o dia inteiro para eles. Eu ia ao mercado, eu ia... Mas eu nunca reclamei. Esses dias até um cabeleireiro meu lá de Itaipu, quando eu estive lá, ele me falou assim, comentou uma situação que até eu me emocionei. Ele falou assim: Luzia, eu já sou seu cabeleireiro há tantos anos, né? Acho que ele foi meu cabeleireiro uns 15 anos, o Marcos Polo, lá de Itaipu. Eu nunca ouvi você sentar aqui e falar, reclamar dos seus pais. Você sempre falou deles com carinho, com admiração. É verdade. E eu falei assim, é porque é isso que eles representaram para mim durante toda a minha vida. Não só... claro, os pais, se eles erram, eles não erram porque querem, eles não têm curso para pai e para mãe, né? Mas você entende que os filhos não têm essa cabeça, né? Sim, e outra coisa, meu pai foi um pai durão, porque não só porque era militar, mas ele teve uma formação muito difícil, né? Uma família muito difícil, foram muitos filhos. Mamãe não, mamãe já teve uma outra formação mais religiosa, né, mais assim, cristã, então ela tentou nos envolver nesse caminho, ele né? Totalmente envolveu também, né? E depois que eu perdi meu irmão, papai e mamãe se uniram mais ainda, né? Então essas dores da gente, elas nos uniram, né? Eu acho que enquanto as pessoas ficam brigando para procurar os culpados, a gente resolveu se unir mais, se ajudar mais, se colaborar mais. Eu acho que é por aí, né? E quando tudo isso começou a acontecer, eu só queria salvá-los. Eu vou ser muito sincera a você. Protegê-los. Eu só queria o tempo inteiro era protegê-los, era salvá-los. Quando mamãe, né, questionou comigo o que queria, isso, aquilo, mãe, não, olha a pandemia, né? Depois aconteceu, mas tudo bem, mas eu não tive a dimensão, eu só chorei muito quando ela foi internada, ali eu sofri muito, porque o medo de perder começou. Deve ser um desespero. Foi, eu realmente chorei de desespero. E como é que foi você com sua fé nesse momento super difícil? Eu não sei, parece que eu estava meio adormecida. Sabe quando você fica dormente? Fica meio... Eu não consegui, eu fiquei dormente. Porque parecia que eu tinha que estar ali para salvá-la e cuidar do papai. Tá um pouco anestesiada. Eu estava anestesiada, eu só tinha que agir. Sim. E era isso que eu tinha que fazer. Como você se alimentava pela sua fé nessa hora tão difícil? Pois eu botava meu joelho no chão quando não no hospital, em casa. Eu rezava dia e noite. Quando mamãe foi para casa, eu não dormia. Os 10 dias que ela ficou em casa, eu não dormia. Eu velava o sono da mamãe. Porque eu queria ver se ela estava respirando, eu queria ver como que ela estava respirando, mas ela estava bem. Né? Mas eu dormia no chão para ficar do lado dela, para que ela não sentisse nada. Eu não queria que minha mãe sentisse dor, eu não queria que ela sofresse. Então, eu acho que esse é um amor, né? É um amor muito profundo, que a gente às vezes só sabe que sente nessas horas. Talvez em outros momentos a gente até acha que não, eu discordo da minha mãe, discordo do meu pai. Você pode até discordar. Mas nessas horas você sente o quanto você os ama. Uhum. E isso aconteceu, depois mamãe veio a falecer, mamãe faleceu. É verdade isso que você falou, você não mensura. Só depois que você faz tipo uma análise de tudo, que você percebe que você tinha um sentimento que você nem sabia. E aquilo te preenchia tanto.
mas engraçado que parece que fica assim num outro você. Aí quando você começa a pensar que aquilo sai daquele outro você e vai para você. É um negócio estranho. Porque parece que você nunca acredita que está. É porque estava ali, mas você não acredita não que está indo. Você não acredita Isso. que está indo. Aí né? quando vai, parece que você. E quando você está perdendo sentindo a ciência, que a sua aquela. base. E é literalmente isso. E logo depois papai faleceu também. Porque foi uma dor e logo você nem conseguiu. Eu não consegui me recuperar de uma. Eu ainda estava. Como é que eu vou dizer? Dormente. Você eu não entendi ainda se recuperar. Eu não estava entendendo eu acho que ainda. até hoje você ainda não recuperou. Eu não consegui entender como aconteceu com a mamãe. Eu acho que foi mesmo Deus que a chamou. Questionamentos com Deus em relação a isso. De levar um e logo depois levar o outro. Como é que ficou isso na sua cabeça? Eu fiquei muito mal, né? Você sabe, eu tive inclusive que sair da casa, não aguentei, ainda fiquei lá algum tempo com a secretária que trabalhava com a mamãe, 23 anos. Ela continuou comigo, mas ela também não aguentou ficar lá. Mas eu acho sinceramente que se você tivesse ficado ali, você estaria numa depressão. Ela não conseguiu ficar mais comigo. Aquela casa tinha todo sentido por causa dele. Porque mamãe que escolheu a casa, mamãe que fazia as coisas. Aquela casa ficou pronta para vocês. Entendeu? E papai ali gostava da rede, do quintal, das coisas. Então ali, a casa era deles. Né? Eu os acompanhava, né? E fazia o que eles pediam, né? Às vezes eu falava, você... E como viver nesse espaço depois disso tudo? Sem ele não tinha sentido. Eu sofri muito, eu não comia, eu não dormia, eu não... Aí meu irmão ficava comigo a madrugada inteira no Zap, porque sabia que eu não dormia. Deixa eu e fazer ele uma pergunta preocupado nesse lá meio comigo. aí. Dentro desse turbilhão que você estava vivendo, desse turbilhão aí, dentro disso, a sua fé, ela chegou a se desligar um pouco? Porque assim, eu fico pensando, eu tô passando por isso tudo, eu tenho tanta fé, eu sou uma pessoa de fé. Mas caramba, Deus, cadê você? Sabe? Eu sei como é que é a história, tá? Mas eu tô fazendo esse tipo de questionamento que eu tenho certeza que quem assistir vai fazer esses questionamentos também. Então eu quero a sua opinião em relação a isso. Porque assim, aconteceu uma grande desgraça, daqui a pouco, 8 meses depois... 2 meses. 2 meses, né? 2 meses depois. Olha, 2 meses. 2 meses. Você nem respirou. Não. Aí veio... Aí a gente eu ainda fiquei alguns dias com o papai no hospital, que ele infartou, né? Me lembro disso. Porque papai não aguentou a aí você já da entrou mamãe, naquele né? desespero de novo. Meu Sim, Deus do céu. eu fiquei 20 dias com ele no Será hospital. que E ele não queria que eu ficasse longe dele. E eu também não, porque eu falava, papai, eu vou para casa, vou ficar preocupada com o senhor, deixa, mas minha filha, isso aí não é tão incômodo aqui no hospital, papai, isso aí, nada disso. Nada disso, sem nenhum valor. Aí eu me lembro que eu falei assim para a cardiologista, salva ele, que eu só tenho ele agora na vida. Então, essa coisa, eu só tenho ele agora na vida, foi uma verdade profunda. Foi praticamente um desespero, um pedido desesperado. Eu realmente, vou ser sincera, eu me sinto assim. Eu não tenho mais a minha segurança. Eu não tenho mais meu lar com eles. Eu não tenho mais parece que está sempre faltando. Eu acho que esse tipo de sentimento de estar sempre faltando, ele não vai embora. Mas ele deixa de doer. Hoje não dói tanto, mas é bem Mas a ferida está ali ainda. É muito incômodo. É um incômodo que ainda não passou, né? Vai fazer 4 anos, fez 4 que a mamãe faleceu, daqui a um mês faz 1 mês e meio que papai faleceu. Mas é um incômodo que ainda não passou. Não passou porque eu vivi a minha vida inteira com eles. Então, às vezes as pessoas criticavam, eu ouvi muita crítica, talvez por isso que eu tenha me isolado em alguns momentos. Seus pais estão idosos. Agora você vai viver a sua vida. Gente, como se você não vivesse. Eu sempre vivi a minha vida. Você meu sempre pai e fez minha o que você mãe fez, viajou pra caramba, trabalhou. Viram de nada. Namorou, não é viajou. porque eu os amava, eu cuidava deles, vivia com eles, que eu não vivia a minha vida. Isso não você era uma cuidadora. O que eu fazia de coração. Eu não fazia porque eu queria ganhar nada. Eu não fazia. As pessoas falam isso para tentar amenizar, só que elas não sabem da história. Eu não fazia porque para ganhar pontos. Não, ganhar pontos talvez no céu, né? Como disse meu irmão, né? Meu irmão me disse uma coisa muito bonita. Assim que mamãe faleceu, meu irmão veio falar uma frase para mim
que me marcou até hoje. Eu guardei isso, né? Tem 4 anos que ele me falou isso. Mamãe faleceu se benzendo. Você quer mais do que isso? Ela aceitando a vontade de Deus. E eu vendo aquilo, e minha lágrima começou a descer, e ela se benzendo. Ela se benzeu umas 3 vezes assim. Nela mesma, a fé dela nunca foi abalada. Nunca, nem ali, nada, no leito nada. de morte, não. Por isso que eu falo que os exemplos da minha mãe são muito fortes diante de tudo que eu conheci, todos que eu ouvi, tanta coisa que eu, né, participei. Então, o exemplo da minha mãe foi tudo. Né? Engraçado que eu tenho umas lembranças dela muito boas, até depois que ela morreu. Porque eu te falei, quando você estava procurando apartamento aqui perto, eu me lembro disso. Aí você me contou, você me mostrou umas fotos. E do nada, assim, não foi em sonho. Foi meio como se eu tivesse, assim, distraído. Sabe, eu tenho muito isso. E vem como se fosse uma ideia. Um pensamento, caramba, sabe aquele eureka? E eu me lembro até hoje, você quando me mostrou as fotos, a sala do seu apartamento, aquele piso todo de porcelanato, sim. assim, meio areia, meio beijinho. E no fundo tinha varanda, né? Porque você tirou uma foto assim de frente para a sala, assim. E eu me lembro que ela estava ali, ela falou assim, aqui é o lugar de Luzia. E eu falei isso para você, eu falei, Luzia, eu vi sua mãe nessas fotos. Você me falou assim, isso. Porque você já tinha me falado que uma vez, eu não acredito que nunca eles iam sair daquela casa gigante que eles tinham, maravilhosa, com aquele terrenão, aquele quintalzão, com aquele jardim, mas ela falava de vez em quando que ela gostaria de estar num apartamento perto da igreja da Porciúncula. Sim, é que ela queria mais independência. Ela, aqui eu dependo de vocês. Ela que já gostava de andar, né? Não ia precisar de ninguém para levar no lugar nenhum. Aqui eu vou à igreja, que o negócio dela na igreja. Aí papai ainda falava, Rosa, você vai casar, como é que é? Você vai morar na igreja, se morar em Caraí. Papai ainda mexia-se com ela, né? Pelo menos na mesma quadra. Aí ela, não tem problema, eu moro na igreja. Aí eu me lembro que você falou isso. Eu falei, Luzia, não sei se você percebeu, mas você já tinha percebido, sim. A igreja, você vai a pé para a igreja da Porciúncula, acho que é uma quadra ou 2 quadras só. E mamãe vinha lá de Itaipu para aqui, para a festa de Santo Antônio, para as bênçãos, para as missas. Ela que escolheu aquele apartamento, cara. Pois e foi isso mesmo. E você mora nele até hoje. E assim, aconteceram algumas coisas para eu estar nesse apartamento. Foi muito interessante. Primeiro a menina lá, a secretária não quis mais ficar comigo, ela também estava entrando em depressão, porque ela trabalhou com papai e mamãe 20 e tantos anos, e que ela também não aguentava mais ir lá. Entra para a família. E ela falou que mamãe que ensinou tudo a ela, papai que orientou em muitas coisas, mamãe. Com 20 anos trabalhando. 20, muitos anos com a gente. E quando aí eu liguei pro meu irmão chorando, a Maria disse que vai embora, porque não tem condição, que ela sofre muito, ela só estava esperando acabar o ano para eu... Aí eu chorei e meu irmão já estava querendo que eu saísse antes. Mas eu falei para ele, o tempo de Deus não é nosso tempo, vamos esperar mais um pouquinho, deixa eu me recuperar mais um pouco para sair, para ver apartamento, eu estou muito sofrida e tudo. Aí meu irmão me disse uma frase que ficou muito marcante, né? Talvez nem ele se lembre que falou isso para mim, né? Mas ele falou uma coisa muito bonita e ao mesmo tempo muito forte. Luzia, a gente precisa aceitar a vontade de Deus. Porque mamãe viveu aqui na Terra para ganhar o céu. Então, quando eu vi o meu irmão falar isso, foi realmente a trajetória da minha mãe. Você não acha? Porque para mim é tão claro isso. Eu acho que é porque eu estou de fora, eu vejo tão claramente isso. Ele estava sendo inspirado por ela, porque você precisa sentir que ela está ali. Cara, se eu sentir que ela estava ali, você então que é filha. É muito forte, assim, a nossa relação, né, Eu acho que ela continua ainda hoje mãe, filhos, se mostrando presente. Por determinadas coisas que você conta, então, coisas de aí no coincidências dia, que acontecem. Aí isso que você está falando do apartamento tem até a ver, né? Que aí meu irmão, aí no dia seguinte,
Aí no mesmo dia eu liguei para meu irmão chorando que Maria não ia ficar mais comigo lá em Itaipu e tal, tal. Aí meu irmão foi e falou para mim, olha, esse era o que faltava para você sair daí. Uhum. Aí agora você tem razão, eu realmente aqui sozinha, sem a secretária, sem ter ninguém para conversar, para fazer as coisas, eu não vou ter condição de ficar. E eu agradeço muito a ela, foi uma pessoa que cuidou também muito dos meus pais, né? Quando eu ia trabalhar, ficava com eles, né? Durante a pandemia ela morava perto, então ela não pegava condução, eu higienizava ela todinha e ela me ajudou muito, né? Quando eles faleceram, para separar as coisinhas deles, eu doei tudo, eu não vendi nada dos meus pais, porque eu acho que se eu vendesse, mamãe ia me dar um puxão de orelha. Mamãe sempre foi, papai generosos, mesmo quando eles não tinham condição de ajudar, eles eram incapazes de não ajudar quem pedisse. Então, assim, eu tenho tudo isso muito forte, né? Mamãe sempre foi uma esposa que nunca criou problema com a família do marido. Se qualquer um chegasse pedindo ajuda, a mamãe era a primeira a falar, se eles estão pedindo o que precisam. Uhum. Então, assim, e eles sabem disso, que mamãe foi uma pessoa muito singular, né, na família. Então, não tem como a gente... não estou endeusando a minha mãe. Ela era assim. Você vê que o próprio padre que conheceu mamãe desde a sua adolescência... falou tudo isso dela e é verdade, né? Então, assim, quando ela foi, papai não aguentou. Você vê que papai não aguentou. Porque a vida dele não tinha mais sentido nenhum. E ele foi tão engraçado. Eles estavam sempre juntos. Sempre, Lá em Itaipu o pessoal chamava de os doisinhos de Luzia. Encontrei com os doisinhos de Luzia lá tomando sopa. Ninguém fazia nada sozinho. Não, encontrei os doisinhos de Luzia lá no shopping. Encontrei os doisinhos de Luzia na igreja tal. Era assim. No mercado, Norte Fruit. Norte Fruit. Encontrei os doisinhos de Luzia. Encontrei os doisinhos de Luzia lá no Norte Eles eram bem conhecidos. Também 30 anos. Quase 30 anos. E aí, meu irmão... Fica famoso mesmo no local. Aí os doisinhos sempre juntos, né? Os doisinhos, né? Engraçado. E era tão engraçado que às vezes eles acordavam cedo para ir à missa, domingo, e eu ia à missa à noite. Porque eu nunca deixei de ir à missa. Uhum. Mesmo eu frequentando outros credos, querendo saber, participando, mas eu nunca deixei de ir à missa. Mas é porque você nunca deixou o catolicismo. Você até foi em outras para você entender o que se passava ali. Podia ser, conhecer, me aprofundar. Saber o que é diferente. Eu quero saber. E eu acho legal, porque isso te enriqueceu. Sim, sim. E eu não tenho nada assim que condenar ninguém, porque eu acho que aquilo só não fez muito sentido para você. Cada um se identifica e eu respeito e agradeço a todos os bens que me fizeram, né? O bem que me ofereceram nesses momentos. Isso aí você mas que te preenche. A minha essência não conseguiu aceitar outros credos. Essa é a grande verdade. Porque essa já te completava, você só foi certificar disso. Então ali eu vi que seguir o Evangelho de Cristo e conforme eu fui educada, não é difícil. Seguir a doutrina católica também não é difícil. Mas não era difícil porque esse é o seu dom. O seu dom religioso, no caso. Porque, assim, eu já fui orientada desde criança como ela... Você já tinha catequese, já desde como é que ela faz a sua caminhada. Então, sempre respeitei a Semana Santa, Corpus Christi e tal. Então, assim, e tem uma coisa assim que você falou, o que me fez, né? Eu senti muita dor, naquele momento foi difícil. Como é que a gente... que a fé está sendo testada ali. Aí eu quero saber como é que foi a sua impressão dessa. Foi doloroso. Foi muito doloroso. Nesse momento eu frequentava muito um outro credo, mas não me senti muito acolhida, mas tudo bem, né? Eu fiquei na minha, como sempre. Depois, algumas pessoas me acolheram e tal, mas o que foi o ponto-chave de tudo isso, que eu vim para cá muito dolorida,
Foi no ano seguinte, né, em 2022, quando eu vim ver o apartamento, né? Aí meu irmão falou, foi no final de janeiro de 2022. Meu irmão falou assim: bom, já que ela não vem mais, amanhã, era uma terça-feira, a gente toma a benção de Santo Antônio ali na Porciúncula e vamos ao imobiliário e vamos procurar um apartamento para você. Tá bom? Aí eu estava assim, eu vivia meio que... Parecia que você estava realmente anestesiada. Eu estava anestesiada. Eu me lembro eu não bem conseguia disso. Você não podia nem andar sozinha na rua, porque acho que você não tinha nem atenção para atravessar uma rua. Eu me perdi várias vezes, eu bati com o carro. Eu me lembro. Quando eu me mudei para aqui, eu me perdia. Lá mesmo em Itaipu, eu ia para um lugar, depois não sabia onde eu estava. Então, não lembrava para onde que tinha que ir. Para onde que tinha que ir. Eu fiquei bem... Aí depois ficou um pouco perigoso eu dirigir, porque uma vez quase um ônibus me pegou. É porque você chegou a entrar num quadro depressivo mesmo, né? Foi. E aí aquilo tudo foi muito, muito... É porque é o que a doutora falou depois, eu comecei a me tratar com a neura, ela falou, você teve um trauma, porque não tinha ninguém doente. Acabou, vai todo mundo embora, né? Não, e logo quem? E aí, pum. Mas tudo bem. Tudo bem não, né? Eu questionava assim, papai do céu, por que tinha que ser assim? É isso que eu quero ouvir. Como Por que tinha que eu ficava assim, eu ficava ouvindo aquelas orações, né, da Rede Vida. Você já chegou a ficar muito revoltada, com muita raiva? Não. É impressionante que eu não conseguia ter raiva, eu só conseguia ter dor. E querendo muito entender por que daquilo. Eu não conseguia ter raiva. Talvez por essa formação que eu tive cristã, eu nunca consegui ter raiva de Deus, nem de ninguém. Mas por que eu tenho que passar nem por essa de médico, mas eu sentia assim essa necessidade, perguntava sempre para Deus por que tinha que ser assim. Eu sei que eles um dia iam ter que ir, mas por que tinha que ter sido assim? Assim, mamãe com toda a saúde, por que tinha que ter sido assim, um atrás do outro? Por que eu tinha que ficar aqui sozinha? Por quê? Porque logo depois saiu minha aposentadoria, né? Sua vida mudou muito. Então saiu tudo junto. E de repente eu fiquei sem nada e sem ninguém. Quer dizer, sem nada é emocional, né? Porque nessas horas o material não conta nada. Até porque a parte material você não tem problema com ela. Mas foi uma coisa assim que isso não dizia nada, porque eu não conseguia vislumbrar nada. Porque né? a sua necessidade ali não era material, graças a Deus, porque isso não é problema. Mas a sua necessidade espiritual ali era muito emocional, grande. Né? Porque era a minha vida cotidiana. É como se você perdesse a sua base. Não, você perdeu a tua base. Você não tinha chão. Ali eu me senti órfã mesmo, né? Isso. Ali a dor da orfandade se mostrou. E ela dói, né, Luzia? E dói muito. Quando as pessoas, né, não vão visitar seus pais, quando as pessoas tratam mal seus pais, quando eu fico assim, aproveita os seus pais enquanto eles estão aí, faça o melhor para eles, porque mesmo que eles, né, deixem a desejar, mas a gente tem que mostrar para eles. Meu pai sempre foi uma pessoa durona. Não deixava ninguém botar a mão no carro dele. Aí eu me lembro uma vez, quando eu comprei meu primeiro carro, tem muitos anos isso, eu tive até uma amiga. Aí o papai pegou meu carro para sair. Papai tinha vendido o carro dele e pegou meu carro. E você deixa seu pai pegar seu carro? Eu falei assim, ele é meu pai. Mas ele não deixa, mas eu tenho que mostrar para ele que ele é mais importante do que o carro. Eu tenho que fazer com que ele entenda que isso é o melhor. Então é isso. Não é eu agir como ele, mas eu agindo como eu penso, papai se reeducou. Pô, o papai foi meu amigo, ele falou, vende seu carro, fica com meu carro, para que 2 carros na garagem, minha filha? Eu quase não dirijo mais. Então é isso que eu estou te falando. Ele foi se suavizando depois. Claro, porque você não age igual. E a gente muda também. A gente vê que a gente não tem necessidades hoje, mas passou um tempo, a gente começa a ter algumas necessidades. E as pessoas, assim, se eu quero envelhecer bem, né, não basta eu estar numa academia, você sabe que eu não sou uma pessoa assim, né, não basta eu estar só me cuidando materialmente, mas basta, assim, o que é mais importante para mim são as ações mesmo. É equilíbrio emocional, né? Entendeu? Que aí você fica bem em qualquer lugar. E aí, sabe, se eu puder evitar problemas, se eu puder evitar os julgamentos, se eu puder evitar os maus tratos, se eu puder evitar o egoísmo, eu acho que isso é o melhor
né, que a gente tem, e foi isso que mamãe nos ensinou, é isso que a palavra de Jesus nos ensina, e é isso que a gente está vendo toda hora, independentemente de credos ou sem credos, que as pessoas estão esperando de cada um de nós. Né? Então, quando mamãe faleceu, eu não tive revolta, eu tive muita tristeza e tive sempre o porquê. Mas eu Pedindo sempre a Deus entendi, uma resposta. mas eu sempre entendi que naquela hora eu sei que eu não conseguiria entender. Quando a hora é de dor, isso eu sempre tive, essa consciência. Eu não estou entendendo, mas eu sei que uma hora eu vou entender. Uma hora Deus vai me mostrar por que tinha que ser assim. Eu sempre tive essa consciência. E depois que papai faleceu, tal, aquele tudo doeu muito. Nossa, eu não desejo a dor que eu passei para ninguém. Ah, mas eles não sofreram numa cama de hospital. Mas Deus me livre, se eles sofressem aí mesmo que eu ia, eu acho que era mais fácil eu ficar doente do que... Mas, de repente, se tivesse sofrido numa cama de hospital, talvez você tivesse mais resignada, porque a vida já estaria dando sinais. Sim. Agora, de uma hora para outra, do nada, assim como foi com sua mãe... Foi, Papai também, né? Porque papai, tadinho, não tinha nada. Ele só botou lá um stent e estava bem. Isso tem gente nova que coloca, Faz direto, né? Não tem... Não era nada assim de... Ele não era nenhum cardíaco. Não era nenhuma doença, né? Mas aí o tempo foi passando, aí quando eu fui ver o apartamento aqui, aí meu irmão... Aí fomos, Aí vocês saíram da igreja, benção, eu me lembro disso. saímos A da história é igreja, saímos da igreja. Aí meu irmão, vamos ali à imobiliária, aí nós fomos ali na Domingues de Sá, tal, chegamos ali, o rapaz achou 2 apartamentos, um era aqui no Oswaldo Cruz, o outro era ali na Ariparreira, ou na praia, não sei, não me lembro bem. Aí o rapazinho falou assim, então vocês podem me esperar lá nesse, ali da praia? Então tá, que eu vou pegar a chave dos apartamentos, tá bom. Aí nós entramos ali pela 5 de julho, né, meu irmão? Vamos passar aqui pela 5 de julho, porque eu quero te mostrar uma coisa. Aí ele foi, tocou, aí ele olhou, parou ali em frente, nesse prédio que hoje eu moro, né? Condomínio. Aí ele parou, olhou assim, Luzia, eu queria mesmo era que você morasse aqui. Porque aqui é pertinho de mim, que esses prédios aqui são novos, aqui tem apartamentos menores, é pertinho da igreja, perto do Campo São Bento, vai ser bom para você, eu vou ficar mais tranquilo e tal. Eu vou tocar aqui, vou ver se não tem nenhum apartamento. Quem que fez ele tocar essa campanha? Pois é, ele cismou e parou ali. Aí ele tocou e perguntou o porteiro, porque eu preciso, a gente perdeu nossos pais, minha irmã não pode ficar mais lá na casa onde eles moravam, eu estou precisando arranjar um apartamento. Ele falou assim, correndo lá. Aí acho que o porteiro ficou meio condoído com a situação, né? Olha, o senhor deu sorte, hein? Porque esvaziou um aí quinta-feira, isso era terça, né? Aí ele foi... eu tenho sim. Aí, então você tem o telefone da corretora, da dona, sei lá quem foi? Tem sim. Inclusive, ela mora aqui. Aí ele foi... O que ele fez? Ele foi... deu o número do telefone e tal. Aí dali mesmo... Meu irmão já ligou para a corretora, falou com a corretora, aí falou, mas é para minha irmã, depois você combina com ela, mas ela não está muito legal, por isso que eu estou, né, resolvendo aqui com ela e tal. Aí ela falou, mas a gente ainda está fazendo vistoria, essas coisas todos esses detalhes, tá bom. Aí marcou para segunda-feira seguinte. Só que aí na segunda-feira seguinte, quando ela marcou, eu não estava bem, que tinha dia que eu não amanhecia bem, né? Que nessa época eu não estava ainda em tratamento, que eu achava que era só tristeza, né? Aí liguei para ela, eu não tenho condição nem de sair de cá, nem da cama hoje. Aí ela falou, não, tudo bem, então você me liga amanhã. Tá bom. Aí quando foi na terça, eu já amanheci melhor, eu fiquei em oração, sempre em oração, acompanhando até o Dalcides, que é um ex-padre, né? Que ele fala na Rede Vida, ele tem programação de madrugada. Na época ele tinha programação de madrugada. Então eu fiquei rezando muito com ele, aquela madrugada e tudo. E aí ali foi me fortalecendo um pouquinho, né? Claro que a dor não passou assim, nem passou ainda, mas... Mas já vai dando um alimento à alma, foi me né? dando um pouco de força, porque eu sabia que eu não podia me entregar, né? Eu sabia que eu não podia, né? Aí tudo bem.
Aí no dia seguinte eu liguei para ela, quando deu assim umas 10 horas da manhã, eu liguei para ela. Eu hoje estou bem. Aí ela falou, olha, Luzia, eu tenho uma outra cliente para mostrar. Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar falar com ela e depois te retorno. Tá bom. Aí, seja feito. Vontade de Deus, né? Eu tinha mais 2 para ver. Os outros 2 ligaram para mim e desmarcaram. É porque tinha que ser aquele ali. Um era né? na praia e o outro era não sei aonde. Comendador Queiroz. Não sei qual foi. Eu sei que os 2 desmarcaram. Oswaldo Cruz, alguma coisa assim. Acho que foi. O da praia desmarcou, eu achei até, poxa, mas gostei tanto dele. Aí quando foi ela me ligou. Aí eu falei, engraçado, os 2 desmarcaram. Poxa, não, tudo bem, né? Tá tudo nas mãos de Deus. Eu tô rezando, tô pedindo a Deus que cuide de mim. Se for para eu continuar aqui, bom, quem sabe. Aí ela vai e me retorna. Luzia, a cliente que eu ia mostrar o apartamento desmarcou. Então tá, então vamos lá, 2h30 hoje, não sei o quê. Aí eu liguei pro meu irmão, hoje eu tenho um cliente não sei aonde. Mas você vai de Uber, não pega carro não. Eu falei, não, vou de Uber. Aí, foi aí que eu comecei a usar Uber, né? Eu não usava Uber, eu nem sabia o que era, na verdade. Aí, nem sabia direito. Aí... Você foi lá ver? Fui. Aí cheguei, peguei Uber, desci ali e tal. Aí fui com a corretora. Aí fui filmando. Ele falou, como você chegar lá, você filma e vai mandando para mim. Eu me lembro que você mandou para mim também. Foi, então. Aí filma, manda para mim, pergunta ela todos os valores, manda para mim que eu digo a você se está dentro do que eu acho que tá bom. Tá bom. Aí foi isso que eu fiz, né? Só que quando ela estava ali, acho que é porque era terça-feira, eu não sei o que houve. Era terça-feira também. Era terça-feira também, olha só. Eu fui na primeira terça-feira e depois na outra terça-feira. Na segunda eu não consegui ir, né? Aí fui na terça. Aí filmei tudo, mandei pro meu irmão, olha só, você não vai ver mais nada. É esse aí que você vai ficar. Fala com a corretora. Ela também foi muito bacana, não ficou me pressionando, eu gostei muito, assim, Deus botou todo mundo, aí você, né, eu não sei o que me deu, que eu vou falar com o Marquinhos, não foi? Que ele mora em Caraí, vai me ajudar. Sua mãe tá mexendo os pauzinhos direto lá, tá fazendo tudo que ela quer. Aí eu falei, eu vou entrar em contato com o Marquinhos, porque ele já mora em Caraí há muito tempo, vai me ajudar, me inserir, né, e tal, porque eu morei lá, né, quase 30 anos em Itaipu, então a gente vai ficando meio, né, tem que saber o que tem, o que não tem, onde que eu compro. Onde que é bom, onde que não é. E tal, e eu tava meio desorientada, né? Aí eu mostrei, filmei tudo, meu irmão, é com esse que você vai ficar. Eu fiquei com medo, né? Porque o apartamento pequeno, eu morava numa casa grande, sempre morei em casa, não sei o quê. Fiquei com medo, né? Apartamento pequeno, não sei o quê, será que eu vou conseguir, não sei o quê. Perfeito. Aí meu irmão falou, olha, isso é para você sair daquela situação. Depois a gente vê como é que fica. É só para você, né, sair dessa situação de dor, de dificuldade lá. Você não pode ficar lá sozinho. E realmente eu acho que eu não podia não, porque você vê, o tempo que eu estive lá, os gatos invadiam a nossa casa, sujavam tudo, me perturbavam. Eu comprava não sei quanto de eucalipto para espalhar pela casa, porque diziam que era bom para afastar gato, cheiro de eucalipto. E eu gastava um dinheiro, nada daquilo. Você sabe que depois que eu me mudei, os gatos sumiram? Até os gatos já estavam lá, mancomunado com sua mãe. Gente, que coisa horrível. Aí tudo bem, né? Aí mandei para ela, né? Mandei para ele, ele falou, Aí eu fui e falei com ela, olha, meu irmão falou que é bom, não sei se vocês têm outras pessoas aí na frente, mas ela olhou para mim, né? Eu tava até com o retrato da minha mãe, era um retratinho. Eu, papai e mamãe, quando eles fizeram bodas de ouro, né? E estava comigo na bolsa. Aí eu fui e conversei com eles. Olha, eu venho para cá, vocês vêm comigo? Ainda falei assim, né? Aí ela olhou aquele retrato, olhou assim, não falou nada. Aí eu falei, meu irmão disse que eu posso ficar, qualquer coisa eu mando o documento hoje ainda, hoje mesmo.
Aí ela olhou assim para mim, não falou nada, né? Não, tudo bem, tá? Aí depois, aí eu fui embora, eu falei com meu irmão, que eu olhei, que ia fechar, mandei para ela os documentos, já tinha, cheguei em casa, mandei os documentos, falei, no dia seguinte, ela tá tudo certo, Luzia, eu não vou mostrar mais a ninguém, não. Aí foi assim, aí no dia que eu fechei, né? Eu tava com você nesse dia. Eu te chamei, né? Falei, olha, Marquinhos, tem esse apartamento, meu irmão achou que é bom, é pequenininho, mas para Mas ele não é pequenininho, é porque você estava acostumada com a casa. É assim, mas assim... Mas o apartamento tem um pra eu espaço ideal para você, né? Para eu poder me readaptar, me adaptar e, quem sabe, readaptar. E aí foi bom, e aí nisso, aí olha o que aconteceu. Aí eu vim morar aqui. E a igreja toca o sino meio-dia e 6 horas da tarde. Aquilo foi mexendo muito com o meu interior. Foram os sinais de que alguma coisa, alguma energia, alguma coisa, alguém, né? Eu vou falar assim para não ser repetitivo, estava ali te mostrando. Reforça a tua fé, que eu tô aqui, vai acontecer, tá acontecendo. E você começou a perceber que até o que atrapalhava acabava ajudando no final. Sim. Porque quando chega a nossa hora é assim, até o que atrapalha ajuda. É assim. E eu já tinha te visto lá porque eu já tinha tido aquele pensamento assim, Sim. eu vi Dona Rosa ali na sala, parece que ela tá rindo, e ela andou na cozinha, e ela foi, sabe? E ela, é assim, é como se ela tivesse falado, é esse aqui mesmo, é aqui. É. E foi tão engraçado que eu me mudei, aí você me ajudou, Dalva me ajudou, todo mundo me ajudou. E ficou lindo Maria lá me tá ajudou. lindo, hein? Lá é lindo. Aí, e todo mundo foi me colaborando. A proprietária também é uma pessoa... Virou assim, uma amiga também, né? Virou, ela também mora lá, uma pessoa muito boa. A corretora também vai sempre lá. Eu falo, vem aqui tomar um café. A gente já fez um monte de jantar lá. Os porteiros, sabe, me ajudaram muito. Tudo parceiro, né? Eles sempre, quando eu sumia, eles ligavam, Dona Luzia, a senhora está sumida e tudo. Não caiu por aí, não. Então, eles sempre preocupados, eles às vezes falam comigo, poxa, como a senhora melhorou, né? A senhora veio aqui de um jeito, já está de outro. E aí, o que aconteceu com isso? Você foi saindo do quadro depressivo também. Fui melhorando. Você foi começando a olhar para si aí mesmo. comecei a arrumar o apartamento, né? E deixei se a casa. A casa lá a gente deixou até arrumadinha para ser de veraneio. Mas a minha sobrinha mais velha foi um dia, chorou a beça. Eu falei com meu irmão, ó, vamos esvaziar e vamos botar para vender. Porque ali a casa era deles, então parece que sem eles não tem realmente graça. Parece não tem mesmo. E a gente, aquilo assim, tem que funcionar para uma outra família agora. A gente que é assim, família, que é muito ligado, a gente realmente não tem muito esse Ela apego. perdeu a alma a casa. Pois é, a gente não tem esse apego à matéria. Porque Ela virou só tijolo, cimento, não era mais um lar. Não era mais. Então, assim, sem eles, perdeu a graça. Perdeu a alma. Eu ainda, né? A gente ainda fez uma reforma lá, limpamos, pintamos, deixamos tudo bonitinho, mas eu não consigo viver, nem meu irmão quase não consegue ir, né? Quando eu fiz a reforma lá, ele pouco apareceu, ele não consegue ficar muito lá. Eu ainda aguentei, mas Maria, né? Eu marcava com ela me ajudava a ficar lá para não ficar sozinha também, né? Porque realmente ficar lá sozinha é muito, mexe Era comigo. difícil, né? Eu não consigo muito assim. Então a gente colocou a casa para vender, está lá à venda. Agora o loteamento está todo fazendo drenagem, pavimentação. Espero em Deus que a gente agora consiga vender. Né? Consegue. Tudo tem sua hora certa. Tudo tem a hora. Luzia, deixa eu fazer uma mudança assim total de mudar de assunto um pouco, que eu me lembrei aqui de uma coisa. A fé é muito grande, inquestionável da sua mãe, que catequizou vocês, e não só vocês, Sim, né? Muita gente. Até lá na nossa rua. Lá. Até porque ela teve uma vida assim, sim, né? Sim. Eu vou entrar num pedaço dolorido da sua história, porque eu quero justamente entender como é que uma pessoa com essa fé tão forte, como é que ela passa pela perda de um filho. Porque assim, vamos contar a história. Você tinha mais um irmão, que era o Carlinhos, né? Tem o Floriano e tem o Carlinhos. O Carlinhos, ele saiu para encontrar com os amigos. Conta essa história, como é que foi. Foi assim, uma coisa bem também, né? Aliás, as mortes da minha família acontecem muito assim, repetidas. E assim, né? muito Tudo assim, sem pé nem cabeça. Ninguém doente, graças a Deus, né? Mas foi assim, eu estava de férias
Você estava viajando, estava em Ilha Eu Grande. estava na Ilha Grande, isso mesmo. Na véspera eu fui para Ilha Grande, Carlinhos até que levou minha mala. Aí eu fui para Ilha Grande, fiquei lá em Pousada, não sei aonde, e dormi lá nessa noite quando ocorreu. Papai e mamãe tinham ido ao Carrefour fazer compra de carnaval, porque era perto de carnaval, um negócio assim, era antes de carnaval, não, era uma semana antes do carnaval. As pessoas já estavam viajando. Já estava muita gente, né? Já estava aquele frisson de carnaval, né? Mas passou. Aí eu fui mesmo para Ilha Grande antes do carnaval. Isso mesmo que eu queria voltar antes do carnaval. Aí Carlinhos foi lá fora. Não sei se ele foi pro lado lá da padaria. Não sei se ele estava na padaria, do lado de um barzinho, que ele gostava de jogar sinuquinha, não sei o que, e do lado da padaria. Então ele estava sempre ali. Eu sei que aquela noite, eu estava já na Ilha Grande, eu não dormi a noite toda. Até um colega que foi comigo, Luzia, você mexeu aí na sua cama a noite toda. Eu não consegui pregar o olho. Para você ver como a nossa ligação, né, emocional, espiritual, é sempre muito forte, né? A gente pensa que não, né? Eu acho que de repente o espiritual já estava te preparando. Os laços que a gente tem, mamãe sempre falava, né, que árabe tem muita coisa, é seu sangue. Meu irmão morre com isso. Eu falei, mas isso aí é forte, né? Não é fraco, não. Né? Aí eu não dormi, aí acordei. Aí quando eu acordei, todo mundo resolveu fazer uma trilha. E eu mudei os planos. O grupo que eu estava resolveu ir para a trilha. Eu falei, eu não vou para trilha nenhuma, não. Ué, Luzia, o nosso grupo vai, não, mas não, engraçado, mas não estou afim de ir para a trilha. Choveu, vou ficar pisando em lama. Aí eu acho que eu vou no passeio de escuna. Mas o nosso grupo tá lá, eu vou, tem outros grupos lá, fico com outro grupo. Aí eu fui para a escuna para conhecer uma outra ilha lá, mas via, né, marítima. Tudo bem. Quando eu estou lá nessa escuna, a gente estava no meio do mar, assim, né? Aí no rádio perguntaram se tinha alguma, olha só, hein? Você viu como é coisa divina, hein? Se tinha alguma tripulante com o nome de Luzia Fábio. Eu arregalei, naquela época a gente não tinha celular. Quer dizer, até tinham, era aquele tijolão que só empresários grandes no país tinham, né? Aí tinha um senhor lá que tinha celular, né? Aí eu falei, morreu alguém, porque eu sempre passeei, mamãe nunca me incomodou com nada, morreu alguém. E eu pensando na minha tia mais velha, tia Estela, que era a mais velha da família da época, né? Eu nem pensei em Carlinhos, que Carlinhos? Aí quando foi, eu peguei o telefone celular, eu falei, sou eu. Aí o dono da escuna falou assim, aí eu falei, não, alguém tem. Aí o rapaz falou, alguém tem um telefone celular? Aí tinha um senhor lá, me emprestou, eu liguei. Aí consegui falar com Dona Zilda. Eu não conseguia falar com ninguém, consegui falar com Dona Zilda. Aí Dona Zilda falou que ele tinha levado, assim mesmo, tadinho, ele tinha levado um tiro. Minha filha quase tem um troço. Assim, do nada, ó. Tadinha, eu acho que ela estava tão nervosa. Tá todo mundo nervoso, né? Porque foi uma coisa assim, você cai dura de um lado. estúpida, né? Foi uma coisa também muito estúpida. Foi. Aí, o que aconteceu? Pô, a gente ficou bolado um tempão com aquilo. Aí ali também eu fiquei adormecida. Aí o dono da escuna, olha, eu vou chamar um barco, uma lanchinha, vai te levar Vai te de volta. resgatar e vai te levar de volta. Aí foi, eu voltei. Aí Como é que havia você- pago. como é que estava ali? Não, ali eu fico dormente. É impressionante essa sensação. Mas você fica ligado em Deus, né? Eu fico ligada em Deus. Senhor, é o Senhor que vai me levar. Aí eu lembro muito daquela música, né, que o Chitãozinho Chororó sempre canta, né? Que quem me levou ali, quem me levou ali foi Deus, né? Porque eu vi as pegadas, eram 2 pegadas que tinham ali, era uma. Era para ter 2, mas só tinha uma. Mas não era minha, era de Deus me carregando. Eu sempre que eu ouço essa música, eu lembro desse momento. Sempre que eu ouço essa música. Porque quando eles me levaram para
lá pro Porto, né? E que eu saí, fui para Pro Pia, pousada. ali no Pia. No Pia, É. e fui para pousada. Aí depois eu tinha que correr para pegar a barca, né? Porque lá tem horários, né? Na época, né? 30 anos atrás, né? Tinha que pegar uma barca, tinha aqueles horários, era senão você não difícil, sai era daí. tudo difícil, Aí aconteceu aquilo tudo. Eu sei que eu não sei como eu consegui chegar lá na pousada. Eu não, é impressionante, parece que parece Parece flash que apaga e acende? Não. Apagou, acendeu, você vai em Parece outro que lugar? tudo ao meu redor some, eu só encontro aquele caminho para andar. Ah, tá. É uma coisa impressionante que acontece comigo. Eu não sei, é como se Deus falou assim, olha só para aqui, esquece o resto. Você não enxerga nada, você não vê nada, né? É isso aqui que você tem que E fazer. você não sabe como vai, mas você vai. Eu vou, É. aí vai ali. Isso sempre aconteceu. Nessas dores minhas, isso aconteceu, sempre todas elas, a reação, Desse a minha mesmo estilo, reação né? é a mesma, é impressionante. Isso eu estive analisando uns dias desses. Aí foi assim, aí eu cheguei na pousada, contei para dona da pousada. Ah, mas a senhora já deixou tudo pago? Eu falei assim, minha senhora, mas eu não tenho condição. Aí ela foi, ela arranjou lá até um táxi depois lá de Angra, né, para me levar até o Rio. Porque eu não podia ficar pegando um ônibus, não sei o quê. Não tinha nem como ir. E eu Você com uma mala gigante. Não, e eu desorientada, né? Eu tava assim, eu fico dormente mesmo, eu fico dormente. E você foi E não sozinha? posso ficar, não, eu ia voltar sozinha, o grupo tá, ficou. Entendeu? O grupo ficou com quem eu fui, mas eu não ia pedir o pessoal para vir comigo, né? Falei, não, até a menina, até porque tava todo mundo na trilha. Ninguém nem estava sabendo. Olha só, por que eu resolvi? Mas é que antes de eu viajar, falei com aquela minha amiga, Sirlei, que é esteticista e tal. Ela sempre ia lá. E eu falei com ela, me dá uns nomes aí de passeios e tudo, me dá uns telefones para quando chegar lá. Montar o teu roteiro. Aí ela foi, de repente a gente vai ter alguns horários livres, né? Então, ela que sabia que eu estava lá e por um acaso, ela disse que passou perto do cemitério, viu gente da minha família, aí parou lá, viu aí ela, o marido, que entraram em contato lá com a esposa. Vê se tem alguma luzinha fada aí. Foi assim. Mas você já tinha conseguido falar com seus pais? Não, eu falei só com a dona Zilda. O papai e mamãe não sabia de nada. Tá. Não. Aí nisso você já estava no táxi indo? Aí fui para o Rio, no táxi, fui eu e uma senhora, né, que ela também ia para o Rio. Mas eu ali. Aí depois peguei a barca do Rio para Niterói. Aí depois, na época, não tinha Uber, nada disso, né? Aí peguei um táxi também de Niterói para casa. Aí quando eu entrei assim, eu entrei em casa, nossa, aquilo doía, foi uma dor que eu não sei explicar. Quando você entrou em casa, estava quem lá? A casa estava cheia. A casa estava lotada. Aí que eu tô todo arrepiado. Porque é aí que eu quero que as pessoas entendam como é que uma pessoa que nasce dentro da fé e que catequiza, como é que você pegou essa pessoa assim que ela perde um filho? Eu vou te dizer, a mamãe foi um grande exemplo em todos os Porque você estava entrando em casa e você não viu ela logo de cara. Não. Aí aquilo foi dando mais Aí eu vi desespero, minha né? prima, vi as vizinhas, vi Luísa, vi muita gente ali, vi alguns primos. Isso era que horas mais ou menos? Já devia ser quase 7 horas da noite, né? Porque demorava, né? Eu saí de lá de manhã. Nossa! Eu viajei o dia inteiro para chegar lá. Nossa. E aquele coração doído. Cada vez mais E, oprimido. e quanto mais estava chegando, o meu coração doía mais. Parece que não consegue respirar. Não quando eu cheguei lá, aí só veio uma revolta, assim, né? Por causa porque foi um assalto que teve. E foi uma bala perdida. Não tinha nada a ver com ele. O assaltante parece que era um adolescente, por causa de negócio de droga, sei lá o quê, estava assaltando uma criança com uma bicicleta, ia pegar a bicicleta da criança. A criança soltou um grito. E essa criança vem a ser parente do meu primo. Olha só, parece que é sobrinho, não sei, da esposa dele.
A criança gritou, né? Porque criança não sabe como vai reagir, né? Qualquer um acho que faria. Aí o adolescente tava com uma arma, saiu dando tiro de espingarda ao lado. Inclusive, esses tiros que esse assaltante deu, que esse, sei lá o quê, ficou em várias, várias balas ficaram marcadas em várias varandas ali. Nossa, que loucura. Podendo pegar mais gente. Sim, disse que tinha um rapaz até que falou que ele ficava sempre na varanda com a mãe nesse horário, e naquele dia não ficou. Podia ter pego até ele e a mãe. Nele e na mãe. Aí, quando eu cheguei em casa, eu perguntei, cadê minha mãe? A Karen nem sabe. Ele nem sabia. Assim, depois, espiritualmente... Porque ele entrou aqui, ele estava assim no balcão, eu acho que não sei se do bar ou da padaria, acho que foi da padaria. Ele nem sabia o que estava acontecendo. O negócio não era nem dele. É isso que é mais louco. Aí entrou aqui e saiu aqui, pegou a veia aorta, né? Aí começou a sangrar, aí o pessoal ali mesmo começou a carregar. E aí, para avisar papai e mamãe, eu não estava em casa, meu irmão mais velho nessa época morava em Araruama, de repente, papai e mamãe, né? Eles ficaram sem os filhos ali. Aí começou, meus pais avisados, meus primos, eles foram lá, minhas primas e tal, os vizinhos, foi todo mundo lá. Aí avisaram a papai, a mamãe disse que papai ficou branco, Maria. Depois que a mamãe conversou comigo, né? Mas aí eu só perguntei isso, cadê a minha mãe? Eu quero saber cadê a minha mãe. Nossa. Aí, mamãe estava assim, sentada, de cabeça baixa. Devia estar em oração, né? Com que certeza. Era o que ela fazia. Ainda mais pela posição. Aí eu, mãe, minha filha, agora chegou um filho meu. Aí eu abracei, chorei. Aí ela chorou. Mas eu fiquei olhando, gente, eu nem sei se eu estaria em pé. E mamãe estava ali, firme, na oração. Papai que quase desfaleceu. Depois mamãe me contou que porque aí levaram ele para pronto-socorro, porque foi na rua, não podia ir para o hospital, tinha que primeiro ir para um órgão público. Aí foi, quando chegou lá, aí que avisaram o papai e mamãe, me disse que quando chegou lá, a mamãe disse que viu o papai desfalecendo, que ela se ajoelhou no hospital, no pronto-socorro, e pediu: Maria, proteja, eu já perdi um filho, então protege o meu marido. Que ela disse que viu perdendo o papai também. Ela disse que viu o papai se desfalecer. E aí socorreram o papai lá, né? E aí ela dura, e ela firme. Sim, foi uma mulher assim de uma força, não só física, né? Porque ela era até franzina, magrinha, né, dela. Né? Mas tinha uma força. Mas uma força física, ela tinha uma força física. Né? E uma presença que invadia, né? Eu acho até hoje. De seriedade. Às vezes você invadida por ela. Sim, de seriedade, coerência, de vida cristã, né? Assim, de exemplo mesmo, né? Então, assim, quando eu fui ali pro apartamento, aí eu... Rapidinho. Essa reação da sua mãe, que é uma reação bem atípica, sim, né? Mas é atípica para quem não tem essa fé. Sim. Olha só a importância da fé na vida de uma pessoa. Sim. Porque ela não só falava, mas ela vivia aquilo. Isso que eu estou falando. Tanto é que quando ela passou, que eu acho que deve ter sido a situação mais difícil da vida dela inteira, né? Sim. Perder um filho. Ainda mais assim, né? Eu acho que assim, se ela teve... porque ela perdeu a mãe, mas é diferente. É diferente. Então, assim, perdeu o filho... E ela estava ali na fé. E foi tão assim, que todo mundo, ela era da Legião de Maria, mamãe é filha de Maria, da Legião de Maria, né? Fazia os trabalhos também sociais lá, com a comunidade lá dela. E todo mundo falou para ela: Rosa, não vai ao sepultamento do seu filho. Ela, não, eu aguento a minha dor, a dor que Deus me deu para passar. Eu vou viver tudo que eu tenho que passar. E não me dê calmante. Eu quero viver tudo. E ela viveu a vida dela toda assim.
E ela não foi anestesiada em momento nenhum, ela Não. participou de todo o momento. Tudo. Ela participou de tudo. E naquele dia parece que... E eu só cheguei, né? Eu cheguei à noite daquele dia, mas o IML estava em greve, eu estava com algum problema, aí tiveram que mandar para Itaboraí, meu primo, o Fadinho, né? Agradeço muito a ele, que conseguiu levar para lá, junto com meu tio Vanderlei, que também já faleceu, e foi. Então, e ele só foi sepultado 2 dias depois. Foi bom, porque aí deu tempo de muita gente chegar. Porque foi uma coisa assim... Em época de carnaval, né? Ainda tinha isso, foi uma coisa assim... E mamãe enfrentou aquilo tudo, mamãe enfrentou o sepultamento, o velório, porque naquela época podia fazer velório de madrugada, né? Podia. Depois parou, acho que foi por segurança. Mamãe, sim, depois foi por segurança. Mamãe velou meu irmão, mamãe sepultou, fez a missa, ainda fez um comentário tão engraçado, mamãe, que a gente lembra porque são coisas assim tão fortes, né? Que eu me lembro que a gente, o padre, o senhor Mota, né? Esse que celebrou a missa dela, né? Que celebrou a missa de 7º dia, ofereceu para a missa ser lá na Covanca de Santo Antônio, porque a minha família sempre foi devota de Santo Antônio, né? E aí, meu irmão gostava de ir lá ajudar na festa e tudo. Carlinho mesmo? Então, aí o padre, né, o Monsenhor Mota, na época, falou, então vamos celebrar que ele vinha muito aqui para ajudar, às vezes dormia até aqui no chão, a gente brigava, Carlinhos, não levanta não, só um pouquinho. Ele não tava nem aí, né? Ele era muito ajudar, tranquilo. Ele queria ajudar lá. Aí falava passou, baixinho. Aí passou. Aí celebrou a missa, né? E quando nós chegamos lá na missa, né? Lá na igreja, aí tava lotado, não tinha nem lugar para parar. Que acho que eu que fui dirigindo, foi. Papai não estava em condição de dirigir, papai ficou bem abalado. Aí tudo bem, né? Aí mamãe depois falou assim, Luzia, aí teve a missa e tudo, as condolências, até eu tenho uma amiga que falou para mim, Luzia, aquela imagem do seu pai e sua mãe se abraçando com a perda do filho foi a imagem que mais me doeu. Falei, um pai e uma mãe passar por uma situação, né, do falecimento de um filho que nem sabe por que morreu, né? Ainda tem isso, né? Ali naquela hora agora não. Você vê, hoje eles falam de violência. Isso aí já aconteceu há 30 anos. Mas isso atrás. acontece desde que vida é vida. Pois é. E as fatalidades sempre aconteceram. E as pessoas dizem, não tem, que não tem. Claro que tem. Acho que tem. Então, assim, aí nesse, né, que mamãe achei engraçado, quando mamãe, depois que nós chegamos em casa, não, acho que a gente estava ali aí no estacionamento, mamãe falou assim, se Carlinhos estivesse aqui, vivo, ele ia dizer assim, pô, deve ser missa de alguém importante, hein? Porque estava muito cheio, tá né? muito cheio. Aí mamãe, meu filho, mas você era importante para Deus. Nossa. Então, assim, minha mãe era uma pessoa muito especial e eu acho, não tenho certeza, que ela não só está na glória, mas como está nos ajudando, e está nos unindo, e está colocando consciência na gente, ela enquanto continua família. Em catequese até hoje, né, Luzia? Continua. Porque esse sentimento todo é a catequese que ela fez. Fazendo com que nós sigamos. Eu e meu irmão ficamos mais unidos com o falecimento deles, porque eu praticamente fiquei sozinha, né? Quer dizer, estou com Deus, né? A gente entende. Mas hoje eu só tenho ele como família, então falo com as minhas sobrinhas, hoje eu só tenho vocês de família. E hoje você só tem você para cuidar de você mesmo. Pois é. E então, assim, a gente precisa... você tem que se reinventar e tudo, mas tudo no tempo de Deus. Deixa isso, exatamente isso que eu ia falar. Deixa isso com o tempo. Eu não quero forçar nada da minha vida. Não tem necessidade. Tudo que é forçado não está pronto. Eu só cuido da minha saúde, porque eu acho que isso é mas importante. É obrigação sua. Né? Porque até né, Deus, a gente tem que cuidar da divindade, né, que Deus nos deu, que somos nós, né, criaturas humanas, nós temos que fazer por onde. Evito, né, ficar com ódio, sentimentos ruins, que eu acho que isso não faz bem para ninguém. Então, aquilo que você falou, eu nunca consegui sentir
raiva de Deus. Não. Isso, Só questionar, que é normal. só com esse questionamento que de vez em quando eu faço, mas eu sempre fui uma pessoa muito analítica, né? Então eu continuo naquela análise, né? Converso com alguns amigos, né? Outros de várias religiões, e aí cheguei à conclusão disso, que meus pais foram sem sofrimento, foi um merecimento. Praticamente eles não sofreram nada. E quando eu penso que eles possam ter tido qualquer dor, eu já sinto dor. Eu acredito que não também. Aí eu fico pensando, meu irmão fala muito isso para mim: Luzia, você já pensou se eles ficassem sofrendo numa cama? Você já pensou seu pai vegetando? Que seu pai sempre fazia tudo. Meu irmão falou. Seu pai não sossegava. Não, meu irmão falou, você não ia aguentar, eu não ia aguentar. Porque o meu amor sempre foi tão profundo, o meu cuidado sempre foi tão Nossa, ia ser horrível você ver aquilo. verdadeiro, Nossa. que eu acho que eu realmente não aguentaria. Então, assim, hoje, depois de 4 anos, você vê como eu demorei para chegar. Mas as perguntas nessa- que você fez há 4 anos atrás, talvez você não tenha resposta. Mas talvez você hoje, pelos entendimentos, não precise se perguntar tanto. Então, e aí o que aconteceu? Com esse falecimento assim, repentino dos meus pais, e depois com a minha mudança para cá, e vim ficar perto da igreja que mamãe tanto gostava, e eu ouço o sino da minha casa, aquilo foi mexendo tanto com a minha fé, sabe? E assim, eu quero rezar, eu vou ali, a igreja está aberta, ali tem a Nossa Senhora das Dores, eu estudei numa escola de Nossa Senhora das Dores. Então eu sempre pedi a Nossa Senhora das Dores, que assim como ela enfrentou, né, a dor da perda de um filho, ressuscitou, mas ela sentiu a dor naquele momento, que ela me ajudasse, né, a restaurar essa dor do meu coração, que eu aceitasse com mais serenidade, né, a vontade de Deus, né, que eu conseguisse aceitar essa vontade de Deus sem tanta dor. Mas isso tudo que você está falando, da igreja, do sino, isso aí tudo também não é como se ela tivesse presente? Sim, Você não sente a presença sim, dela disso? sim. Talvez você não se sinta tão vazia por isso. Sim, e às vezes, outro dia foi tão engraçado que eu estava chegando na igreja, sei qual foi, aí eu frequento as missas ali, a primeira sexta-feira do mês tem a missa na Porciúncula, às 3 horas da tarde, que é considerada a hora da misericórdia. Primeira sexta-feira do mês, a missa para os enfermos. Então o frei, né, eles abençoam a gente com óleo, o óleo da crisma passa na nossa mão, e eu comecei a frequentar essa missa. Eu falei, eu vou ficar curada dessa dor no coração, porque eu vou ser sincera a você, essa dor dessa perda dos meus pais, ela não doía só por dentro, ela doía, parecia que ela doía o coração mesmo. Eu sentia o meu coração Física, né? doer. É, dor física. Até sinto ainda, mas eu já estou bem melhor. Mas assim, eu comecei a frequentar essa missa com essa confiança, sabe? Essa bênção para a cura, para os enfermos, não é um enfermo só físico, é um enfermo emocional, psicológico, espiritual. E eu informo os amigos, sabe? Aí muita gente está vindo, está indo. E é bom porque não importa qual a religião que você siga, mas orar, né? Às vezes eu pergunto a alguém quer que eu coloque o nome, eu coloco. Porque mamãe me ensinou isso. Quantas vezes mamãe perguntava para mim, eu tenho até uma amiga que aconteceu uma situação com ela, foi muito engraçado. Mamãe não a conhecia. Ela morava lá perto da minha casa, mas ela trabalhava comigo, né? Mas mamãe não a conhecia. E um dia, mamãe falou assim para mim, Luzia, eu tô querendo rezar por você, mas queria um retrato seu para botar lá nas minhas orações, mas só achei esse aqui que você tá com uma colega, eu não conheço essa sua colega. Vou rezar pra ela também. Ela falou, vou botar que aproveito por causa das duas. Aí eu, tá bom. Aí eu falei, essa é uma amiga minha, não vou falar o nome dela aqui, que eu não sei se ela... Mas ela sabe da história que eu estou falando. Aí passou. Aí passaram-se uns dias e tal, um mês. Aí ela toca lá em casa com um genro. Chega lá em casa,
Lu, a mamãe aqui, essa aqui é a colega do retrato, ela... eu tive olha só, eu tive quase um infarto, uma coisa, e fiquei internada. Aí mamãe falou, e foi ela que eu botei na oração. Aí ela regalou o olho. Aí mamãe, não, você sabia, Lu, que eu estava... Eu não, estou sabendo agora que você já voltou do hospital. E ela ficou com essa amizade com a mamãe, com esse respeito, com esse carinho, sabe? E ela achava até engraçado. Agora você vê, Luzia, sua mãe é mais velha do que eu, né? E ela que fica, ó, cuidado, hein? Ó, anda aqui direto, ó, não, aí é muito perigoso para você. Ela que tinha que ser cuidada, é ela que cuidava. Muito bom. Então, assim, essa volta, vamos dizer assim, né? Eu até lembro muito daquela música, né? Do Filho Pródigo, né? Eu voltei porque aqui é o meu lugar, porque sem ti não posso ficar. Então, a comunhão também, ela nos fortifica. Ela pode ser uma matéria para muitos, mas realmente aquela comunhão restaura não só a nossa fé, mas o nosso corpo físico, a nossa vontade de ser melhor e a nossa vontade de viver aquilo que Deus destinou para a gente. Luzia, para a gente fechar esse bate-papo, conta para a gente, em poucas palavras, o que significa fé na sua vida. Eu tenho para mim, que a gente nunca sabe se a gente tá certo, né? Mas assim, eu tenho para mim que a fé é um sustentáculo para a gente caminhar e enfrentar aquilo que Deus destinou para a gente. Ela realmente que nos sustenta. Eu até tenho uma música do Oswaldo Montenegro, A Lógica da Criação, quando puder ouvir, ela fala muito disso, que a gente fica procurando a logicidade da fé, a gente não vai encontrar. Nunca vai encontrar. Aí no final da música ele fala, meu Deus, apesar de eu não entender nada, como eu amo você. Então, não tem explicação. Fica para quem quiser ouvir A Lógica da Criação, do Oswaldo Montenegro, onde ele expõe seu amor a Deus, mesmo sem entender. Isso aí. Luzia, você quer deixar sua rede social aí? Se alguém assim, precisar de repente de uma ajuda, fazer uma pergunta, uma luz, Sim, gostando do que você falou aí. Eu não sou muito de rede social, né? Você sabe, né? Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que não, mas eu tenho ainda tenho Facebook, eu tenho até Instagram, mas não sei, é sempre Luzia Fadel, acho que é Fadel, não sei se não me engano. Eu deixo escrito debaixo do episódio, depois no canal. E sobre a fé é isso, né? É a gente não discriminar, não se achar melhor, nem pior, se identificou, porque eu não sou Deus, nós não somos deuses, só Deus vai julgar, e eu acredito que Ele nos julgue pelos nossos atos e pelo nosso coração. Fé não é lógica, fé é sensorial, né? Pois é. Então se a gente faz... Se você está sintonizado com Deus... O bem, se você faz aquilo que Deus, né, que Jesus nos ensinou, depois de tantas coisas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e aí colocar isso em prática, eu acho que a fé fica mais fortalecida e a gente consegue que esse sustentáculo realmente nos direcione, né? É o que eu penso. Luzia, muito obrigado. Eu que muito agradeço. Obrigado por enriquecer aqui essa série de religiosidade. Né? E eu fecho aqui falando para os meus correnteiros, para os meus seguidores, que fé é exatamente isso. É uma sintonia fina com o divino, com Deus. Estou falando por mim, eu acredito que muita gente perceba assim também. Não tem como você dar lógica à fé. A fé é só sensorial. É aquela coisa, você tem, mas não questiona ela, você simplesmente tem. Porque se você tentar questionar, você não vai achar a resposta. Mas alguma coisa dentro de você diz que tem uma certeza muito grande que você tem que seguir aquilo ali. É como se fosse Deus falando com você, te dando
ou um pensamento, ou uma intuição, ou alguém que chega do nada e fala alguma coisa para você e aquilo faz todo sentido. Então, fé é isso. E eu fecho aqui esse programa agradecendo a vocês, sempre aqui com a gente, né, os correnteiros, e já falando que na próxima quinta-feira vai vir mais um convidado aí, ó, nota 1000. Muito obrigado e até a próxima. Luzia, foi bom pra nem caramba. sei como